Boa tarde, boa tarde a todos mais uma vez. É com imenso gosto que vejo colegas, amigos e companheiros todos reunidos na mesma tela para mais uma conferência. Sendo, como sabem, a partilha de conhecimentos absolutamente relevante e indispensável para a profissão que muitos de nós exercem e também para o dia a dia de todos, é com especial satisfação que agradeço a presença de todos vós. Esta conferência, como sabem, é organizada pela Associação de Direito Dr. António Cordeiro da Cunha e pelo Rotary Club de Albufeira, a quem agradecemos, obviamente, no caso da associação, na pessoa do seu fundador e presidente honorário, Dr. António Cordeiro da Cunha, e no que diz respeito ao Rotary Club de Albufeira, nas pessoas dos companheiros Ana Vieira e Jorge Azevedo, absolutamente imprescindíveis para a realização de todas estas iniciativas. Feitos os primeiros agradecimentos, vamos centrar a atenção naquilo que realmente interessa, naquilo que vos traz a todos e aquilo que certamente será aquilo que vos trouxe aqui. Falaremos hoje sobre delação premiada. Como orador convidado, temos o gosto de receber o Sr. Dr. José António Barreiros, conhecido e ilustre advogado, orador de excelência. Em síntese, José António Rebelo da Silva Barreiros nasceu em Malange, Angola, em 1949 e é filho de um solicitador. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica, tem como profissão a advocacia, que iniciou na comarca de Sintra. No âmbito da mesma, foi 2 vezes membro do Conselho Geral da Ordem dos Advogados e do seu Conselho Superior, sendo o primeiro presidente eleito do mesmo em lista autónoma do Conselho Geral. Integrou o gabinete de políticas legislativa da Ordem, de que foi presidente. Foi membro do Conselho Superior do Ministério Público, eleito pela Assembleia da República. Foi-lhe atribuída em 2018 a Medalha de Honra da Ordem dos Advogados e em 2020 a Medalha de Ouro. Lecionou durante 7 anos Direito Penal e Direito Processual Penal na Faculdade de Direito da Universidade Clássica, onde se licenciou, como vimos há pouco, e nas Universidades Lusíada e Internacional durante 10 anos. Integrou a Comissão de Reforma de que saiu o Código de Processo Penal de 1987 e ainda uma outra que ensaiou a sua revisão já no ano de 1995. No domínio das funções públicas, foi secretário e adjunto do Ministro da Justiça, foi secretário do Conselho de Ministros, foi chefe de gabinete do Ministro de Estado dos Assuntos Parlamentares e secretário adjunto para a Administração e Justiça do Governo de Macau. Foi ainda membro do grupo de ligação luso-chinês. No campo da escrita jurídica, é autor de diversos livros, além de inúmeros ensaios dispersos e participação em diversos eventos públicos. Tem intervenção ocasional na comunicação social, uma participação ativa na blogosfera, tendo a seu cargo o site jurídico Patologia Social. É também autor de vários livros no campo da ficção e do ensaio, aliás, uma das últimas publicações muito recente. Eu sei que o senhor doutor me pediu para fazer uma súmula, mas isto já é uma súmula de uma súmula, porque o senhor doutor tem muito mais que isto para nos mostrar e, portanto, eu não tive capacidade de retirar o que quer que fosse do conjunto de elementos que me enviou. Havia sim mais elementos
acrescentar. Muito obrigada por ter vindo, Senhor Doutor. A palavra será concedida ao nosso orador por um período aproximado de 30 minutos. Após, iniciaremos o nosso debate. O debate será moderado, como sempre, e bem, cheio de qualidade na forma e no conteúdo, pelo Sr. Dr. Silva Cordeiro. Terão intervenção no debate todos os colegas que manifestarem tal intenção, colegas, companheiros, amigos, associados, podendo fazê-los através do bate-papo do Zoom, este bate-papo que aqui temos, ou sinalizando essa vontade através da tal mãozinha amarela, que é uma das ferramentas disponibilizadas por esta plataforma. As questões podem também ser colocadas via YouTube, podendo este evento, aliás, ser seguido em direto através do grupo da Associação de Direito Doutores António Cordeiro da Cunha. Agora, e como sempre, para não quebrar regras, passo imediatamente a palavra ao Sr. Doutor Silva Cordeiro. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Carla Silva Cunha. Muito obrigado ao Rotary Clube de Albufeira, a quem saúde na pessoa do doutor Jorge Azevedo, e muito obrigado ao doutor José António Barreiros por ter acedido a esta maldade, ou seja, à maldade que eu e a doutora Carla Silva Cunha lhe preparámos, que é falar sobre este, este tema escorregadio. Tanto mais escorregadio é quanto o meu primeiro desafio que lhe vou lançar é se nos pode comentar o que é que pode significar para o Estado de Direito, não apenas a delação premiada, que, como sabe, e na minha opinião, é um regresso a hábitos inquisitoriais, mas e também algo muito mais atual, que é o ataque verdadeiramente desusado, nunca visto, que a advocacia está a sofrer por via daquilo que chamam da revisão do estatuto e que eu diria que é uma refundação uma refundação negativa da própria função de advogado. Mas lanço-lhe este repto, agradeço ter aceito o outro e desde já lhe dou a palavra porque é assim que o querem ouvir, não é a mim. Pois muito obrigado, doutora Carla Silva Cunha, doutor Jorge Azevedo, doutor Silva Cordeiro, enfim, todos e todas, como agora se costuma dizer, porque enfim, passou a ser necessário que não haja cláusulas de exclusão. Eu devo dizer que me sinto entre amigos e quando se está entre amigos nós não queremos fazer má figura, não é? Depois de me ter ouvido a doutora Carla fazer aquele longo historial, a única conclusão que eu posso tirar é que estou de facto velho, quer dizer, não é? Porque para ter vivido aquilo foram precisos muitos anos, não é? Embora eu procure sempre viver várias vidas em simultâneo portanto, para que aproveite o tempo, mas apesar de tudo, as coisas são aquilo que são. Bom, o Dr. Silva Cordeiro tem sempre aquela generosidade de julgar que eu consigo resolver os problemas complexos da vida, e nomeadamente, enfim, fazer face a estes retos. E eu tenho sempre a teimosia de não desistir, ou seja, vou à luta. E, portanto, quando eu supunha falar sobre um tema, enfim, mais inocente, e fui confrontado com este tema, bom, e por que não? E por que não? Bom, é claro que hoje tenho a surpresa e o brinde de surgir mais um segundo, esse sim absolutamente atual. Bem, eu tenho aqui uns apontamentos, vou tentar olhar para eles só para não me perder. Eu tinha pensado, enfim, nós não, penso que estaremos com juristas e também com não juristas, eu suponho que nem todos seremos juristas, e portanto eu vou tentar evitar que o tema seja um tema só mesmo técnico-jurídico. Bom, há uma questão, começamos, vamos lá, para situar o tema. Tudo isto nasceu de duas circunstâncias. Da Operação Lava Jato, como estarão lembrados, do Brasil, e também no plano interno com um livro que o professor Jorge Figueiredo Dias apresentou em Coimbra, fazendo, no fundo, dando corpo a uma iniciativa que já de algum tempo vinha a ser levada a cabo como pensamento, como ideia, por alguns magistrados, que era a ideia da negociação da sentença, a sentença negociada. Bom,
Temos aqui, basicamente, uma confluência que se tem que explicar pelo seguinte modo. Os magistrados que estavam na Operação Lava Jato eram magistrados de formação norte-americana, eram brasileiros, mas tinham estudado na América do Norte, grande parte deles, e estavam, sobretudo, muito entusiasmados com o modelo transacional do que lá se chama o plea bargaining, no fundo, em que tudo é negociado, a uma lógica, digamos, mercantilista de negociação permanente, inclusivamente na justiça penal. Bom, a verdade é que os resultados começaram a surgir, portanto, ou seja, a cada delação somava mais uma delação e, sobretudo, depois as acusações começaram a subir em flecha e havia uma expectativa, de facto, de que conduzissem a uma maré de condenações. Bem, eis não quando tudo isto se reverteu e começou a vir ao de cima que, afinal, os processos negociais e direitos às transações tinham tudo duvidoso, ou muito duvidoso, e acabou por se virar o feitiço contra o feiticeiro. E, portanto, toda esta esperança que os próprios autores do projeto Lava Jato, da Operação Lava Jato, tinham depositado, acabou por fenecer. Bom, ainda assisti em Portugal algumas iniciativas nessa altura, numa delas, enfim, que se apresenta o juiz Carlos Alexandre, entusiasmadíssimo, como é de esperar, da parte dele, com a viabilidade e com as potencialidades desta figura da delação premiada, um colóquio grande em que estavam imensos representantes dos PALOPs, em que os brasileiros tentavam, enfim, de algum modo, apresentar o produto que lá tinham em curso de execução no Brasil, mas também um pouco como um projeto de chaves na mão, ou seja, no fundo tentando que os nossos colegas dos PALOPs aceitassem esta regra, quando afinal, e uma das coisas importantes é que há que atender à especificidade de cada país, não podemos por simplesmente achar que aquilo que vigora num sistema de direito comparado tem que ser importado tal e qual para nós. Bom, a primeira questão que eu tenho aqui é esta. Há quem diga, em primeiro lugar, uma questão talvez antes de tudo isso, há quem faça a dicotomia, e eu acho que é necessário fazer a dicotomia entre a chamada delação premiada, que é um termo que tem má cara, só o próprio termo já tem má cara, delação, com colaboração premiada, que é um termo, enfim, que tem, apesar de tudo, alguma carga mais simpática. E há quem diga, no fundo, bem, não é preciso inovar coisíssima nenhuma, porque nós já temos isto no nosso direito. Bom, e, por outro lado, também há quem diga, bom, e além do mais, nós estamos vinculados a ter que entrar por este mecanismo, devido a convenções internacionais. E citam-se basicamente duas convenções internacionais, a Convenção de Palermo, que foi aprovada, portanto, nesta mesma cidade, no ano 2000, e também depois a Convenção de Mérida, que foi aprovada no ano 2003. Bom, lendo estas convenções, nós verificamos que elas não são injuntivas no sentido de o Estado estar rigorosamente adstrito a ter que ir num certo sentido, mas são de algum modo numa lógica de recomendações. Dizem, uma delas diz que cada Estado deverá adotar as medidas adequadas para encorajar as pessoas que participem ou tenham participado em grupos criminosos organizados a... Isto é a primeira, e a segunda tem, no fundo, uma fórmula muito semelhante. Portanto, isto é a primeira questão, não vale a pena darmos logo como adstritos a regras internacionais que teremos que cumprir. Outro registro em que a questão tem sido colocada é dizer, bom, mas há um direito premial, portanto, um direito penal premial, que é um direito que dá prémios àqueles que, no fundo, colaboram. E depois elencam todo um conjunto de figuras que já estão previstas no nosso direito, para daí extrair a conclusão que, afinal, então, as pessoas estão a gritar e a protestar e enfim, mais consensualmente, estão a pôr em dúvidas em relação a figuras que já existem. Bom, dizem, por exemplo, logo, um conjunto de figuras que já estão na parte geral do Código Penal, como por exemplo aquele que desiste de uma tentativa de crime, um artigo que diz exatamente isso, ou por exemplo o artigo que prevê em sede de associação criminosa, portanto aquele que dá associação, e posso até ler a forma que é interessante, que é aquele que o agente que impede ou se esforça seriamente para impedir a continuação do grupo, da organização ou da associação, ou comunicar às autoridades a sua existência. Esta é outra situação. Ou, por exemplo, no quadro do branqueamento de capitais, esse crime hoje tão vulgarizado, no caso do rapto, ou no caso mais paradigmática da corrupção, ou do terrorismo, ou dos estupefacientes, etc, etc. Bom, em que todos eles se prevêem, no fundo, todos aqueles que de algum modo derem uma colaboração, ou uma colaboração probatória, ou uma colaboração necessária para que o crime cesse, no fundo beneficiam de uma atenuação especial da pena, ou ao limite, em alguns casos pontuais, da própria dispensa da pena. Pronto.
Acontece que isto sim é o direito premial, ou seja, a pessoa colabora e, portanto, naturalmente recebe em contrapartida o benefício. Mas quando se fala em delação premiada ou colaboração premiada, está-se a falar necessariamente em mais do que isto. Está-se a falar de um contrato, está-se a falar de uma negociação, de um negócio jurídico, no fundo, entre as autoridades e aquele que, enfim, acede a dar a sua colaboração. Também, enfim, não convém não esquecer que no campo das contornações, que hoje em dia é uma figura terrível porque tem um processo muito privado de garantias e que se podem aplicar coimas de milhões de euros e ao limite levar ao encerramento das empresas, nós temos hoje figuras de colaboração, por exemplo, no caso da concorrência, no fundo, a figura precisamente da colaboração e do respectivo agraciamento está ali prevista. Bem, eu gostaria, portanto, a partir daqui, de colocar alguns problemas, uma vez que o tempo não é também tão extenso que permita ir muito longe no discurso. A primeira questão que eu coloco é, de facto, um problema ético. É um problema ético que há que equacionar em dois ângulos distintos. O primeiro uma pergunta é perguntar, mas não haverá um limite ético a que o Estado, através das autoridades judiciárias, entre em transação de igual para igual. Portanto, o Estado de um lado e do outro lado aqueles que, enfim, o próprio Estado considera criminosos e estão ali sentados à mesa a negociar. Não há nada que faça soar uma campainha de que esta transação nivelatória de um Estado que pressupõe ser, digamos, a concentração enfim, do bem, daquilo que o direito quer tutelar, está ali, digamos, para efeitos meramente pragmáticos, a negociar com aquele que, no fundo, em princípio, quererá punir. A segunda questão no fundo, também desta lógica, mas agora com uma variante. Mas faz sentido, do ponto de vista ético, isto é, o Estado, através das suas autoridades, estar a negociar com quem não se vislumbra nenhuma espécie de arrependimento, nenhuma espécie de revisão da sua própria personalidade, nenhuma espécie de interiorização dos valores comunitários e uma certa vontade de reintegração social, mas apenas por razões meramente pragmáticas. O Estado quer apanhar, digamos assim, a pessoa A e, portanto, por via disto negocia com a pessoa B, não querendo saber se ele, no fundo, continua a ser, na realidade, enfim, passo o termo, tão bandido como o bandido que se quer apanhar. Estas são as duas questões que, a meu ver, abrem, de facto, o leque para uma reflexão. Do ponto de vista da pragmática, e a pragmática é aquilo que muitas vezes as pessoas que patrocinam estas ideias defendem, nesta lógica, bom, hoje a criminalidade é uma chaga social, a criminalidade aflige a sociedade, a criminalidade exige meios de combate e, portanto, isto é um meio de combate muito eficaz. Bom, como se está a perceber, dizer isto é dizer muito claramente que as entidades incumbidas do combate ao crime baixaram os braços. Então, baixar os braços. Portanto, em vez de utilizarem os meios legítimos, os meios legais, os meios, enfim, técnicos, o que é que seja, que leve à descoberta do crime, por isso simplesmente entendem que é muito mais fácil esta via. Portanto, vamos negociar com aqueles que nós queríamos punir, ontem queríamos punir, hoje são nossos aliados. Eu pergunto agora aqui, já do ponto de vista da mesma pragmática, utilizando exatamente a mesma falta, digamos, de escrúpulos, perguntas que são muito práticas, que é, primeiro, mas qual é a certeza quanto à veracidade da colaboração? Isto é, em que medida é que nós estamos seguros de que o indivíduo que está a denunciar uma certa situação nos está a transmitir a verdade? Dir-se, bom, não, é que isto só é válido na medida em que haja prova para estar, de facto, a confirmar aquilo que nos é dito. Pois, mas o problema não é tão simples assim. O problema é que muitas vezes nós podemos estar a ser iludidos porque aquilo que nos traz uma certa pista pode nos levar a olhar para todo o resto já com os olhos perfeitamente deformados em função desta pista que nos foi fornecida. E, portanto, enfim, a congruência acaba por ser uma congruência aparente. Este é um tema que, a meu ver, tem de facto que ser pensado. Também do ponto de vista da pragmática, a questão que se coloca é esta: em que medida é que nós podemos estar seguros de que os colaboradores, delatores barra colaboradores, agora utilizem o termo enfim, que entendam, não estarão afinal pura e simplesmente a confirmar aquilo que sabem a priori que é a vontade, o desejo, a intenção dos investigadores?
Porque no fundo é um pouco muita lógica, basta ter experiência de vida para saber que muitas vezes os investigadores aquilo que desejariam de encontrar era precisamente quem confesse, é precisamente quem corrobore, é quem de facto lhes dê razão. E portanto um investigador que tenha esta perspectiva de estar à espera de uma corroboração, encontra ali assim no delator, no colaborador, alguém que pode adivinhar isto e dizer, bom, mas se vocês querem com esta pista de investigação chegar ali, cá estou eu para dar a voz a dizer, sim senhor, é mesmo assim, eu sei que é assim, vocês investigam, mas eu sei, eu dou a prova. Portanto, ou seja, e na verdade é mais uma vez a questão da veracidade que está aqui em causa. Por outro lado, em que medida é que as linhas de investigação que estão delineadas podem, às tantas, ser gravemente prejudicadas em função da linha que o colaborador aponta, isto é, factos que afinal poderiam ter sido investigados, deixam de ser investigados. O objeto que estava delineado acaba por ser adulterado nesta questão. Bom, e depois, enfim, do ponto de vista da pragmática, este aumento exponencial de denunciados, que muitas vezes acontece em função das delações, oxalá depois não corresponde a um aumento exponencial de absolvições. Ou porque na hora da verdade e julgamento o colaborador acaba por negar, afinal, aquilo que tinha afirmado, por qualquer razão, ou porque o resto da prova não confirma aquilo que o colaborador tinha dito e, portanto, judicialmente a conclusão acaba por ser a absolvição e a imagem da justiça fica prejudicada, afinal, com aquilo que parecia um sucesso, de repente tornou-se num retrocesso. Bom, os juristas também, com certeza, podem colocar-se muitas questões. Eu, enfim, nesta primeira intervenção direi, desde logo, por exemplo, a articulação entre o estatuto de arguido, portanto é aquela pessoa, no fundo, sobre o qual enfim, incide a suspeita que está materializada num estatuto próprio, e testemunha, porque no fundo o colaborador acaba por ser um arguido que empresta o seu contributo e acaba por estar a testemunhar contra todos os outros. E é um dos temas fraturantes no direito, efetivamente, é esta situação, de articular se, de facto, o arguido poderá ele próprio ser testemunha contra os demais. E depois, no fundo, isto aqui, vamos dar aqui um salto lógico da matéria, é o seguinte, um dos pontos, e nós iremos já a seguir desenvolver isto, um dos sistemas que normalmente é convocado é que, bem, para haver de facto uma colaboração, ela tem que ser negociada entre o Ministério Público, logo veremos se também pelas polícias, mas com o selo judicial. Terá que haver um juiz a sancionar a colaboração para garantir a legalidade, enfim, os pressupostos de legitimidade de tudo que está a ser acordado. Muito bem, mas a pergunta depois que surge é esta. Então, em que medida é que isto efetivamente, depois, por significar a intervenção de um juiz, não põe em causa a liberdade de julgamento e de apreciação em sede de julgamento? Uma vez porque temos um juiz já nesta fase preliminar a pôr o selo da concordância, se não da substância da prova, pelo menos na própria validade do processo. Agora, a partir daqui, nós temos um problema que é, no fundo, começamos a adivinhar o seguinte: isto é um sistema que, das duas, uma, ou nós vamos para a rejeição em bloco do mesmo, ou nós vamos para a aceitação do mesmo sob condições. Eu confesso que, à medida que vou, digamos, envelhecendo e assistindo à involução do que está a passar na justiça penal, eu estou cada vez mais pessimista. Ainda agora, no período da Covid e dos rescaldos da Covid, eu penso que já terei referido isso publicamente, houve um senhor professor espanhol que, não sei se por efeitos do Covid, mas trancou-se em casa, enfim, por causa do Covid, e escreveu um livro em que chegou à conclusão que a presunção de inocência, que é um dos pilares civilizacionais nos quais nós assentamos, enfim, o nosso sistema jurídico, nós e todos os países civilizados, afinal, não só não existe, não deve existir, mas não tem consagração sequer no direito espanhol. No fundo, ele vai descobrir isto, não sei por que formas interpretativas, mas abre a porta para aquilo que é um dos pilares, quer dizer, todas as pessoas presumem inocentes até a prova em contrário. Quem tem que provar a culpa não é outra entidade, senão o acusador. Ele diz que não, que isto é uma coisa que pertence ao passado. E se nós começarmos a olhar para a evolução, efetivamente, do nosso sistema processual penal, todo aquele sistema de garantias que eu estudei como aluno, com o qual eu convivi como advogado uma vida inteira, está em regressão. Nós estamos cada vez mais a evoluir para um sistema de matriz autoritária, com a complacência, no fundo, um pouco todos nós. Porque o anseio de resultados, o medo da criminalidade, o medo da insegurança, está-nos a gerar um estado de alma que é, bem, isto é uma situação de tal modo grave que todos os meios têm que ser convocados para erradicar os problemas. E, portanto, estamos, em nome do presente, a hipotecar claramente o futuro. Bom, portanto,
Há quem diga, no fundo, isto, bem, tu falas, mas na verdade isto é um sistema que mais dia menos dia vai ser consagrado por lei, como todos os outros consagrados por lei. Se nós olharmos para o Instituto da Perda de Bens, que é de uma gravidade incomensurável, ele está em vigor desde há anos e nunca, e não, dirá-me do o Tribunal Constitucional viabiliza isso e muitas outras coisas. E, portanto, se calhar vale a pena termos presentes um plano B. E o plano B é começar por perguntar em que medida é que há que encontrar, digamos, um equilíbrio entre as vantagens que um sistema destes oferece e os perigos que ele próprio comporta. Não haja necessariamente soluções importadas de países estrangeiros, não se valoriza em excesso, digamos, as vantagens da segurança, da celeridade do processo, porque este sistema permite acelerar os processos, que é outra pecha. Nós estamos no reino da quantidade. Os magistrados são classificados pelo número de processos que despacham, e despachar é um verbo interessantíssimo nesta matéria, não é? E, portanto, enfim, e sobretudo nós estejamos a ter uma colaboração que acaba por ser benéfica sim, mas apenas em relação ao colaborador. Bom, adiantando, e diria, e sobretudo um sistema de colaboração premiada que acaba por gerar o erro judiciário, acaba por gerar, no fundo, o seguinte: eu tinha aqui uma frase que é: quando se parte de um erro de perspectiva, há o risco de apenas se validar o que confira com a ideia que se formou. Portanto, esta é que é a questão. E, portanto, pode haver uma colaboração premiada muito atraente, sobretudo se confirmar, com há pouco eu dizia, a ótica que o investigador já formou. Bom, a partir daqui, enfim, e entrando agora num registro, eu diria assim, bom, vamos então para a seguinte hipótese: nós estamos perante uma inevitabilidade que é necessário controlar. Bom, então eu tinha aqui 8 pontos, e basicamente o que gostaria de trazer para a colação, que partem, como veem, deste pessimismo, mas tentam ao mesmo tempo tentar evitar desastres, não é? Já que vamos ter um acidente, ao menos evitemos um desastre mortal. Eu diria, em primeiro lugar, é perguntar o seguinte: muito bem, a colaboração a partir de um arguido, ou seja, terá que haver alguém que vai colaborar, mas tem um estatuto, digamos, de arguido necessariamente, ou seja, há um conjunto de situações nas quais ele está envolvido e, portanto, ele chega-se à frente no sentido de querer obter, de facto, esse benefício. A primeira pergunta, já decordo do que há pouco eu disse. Eu penso que só é legítimo aceitar um sistema destes, desde que nós estejamos a falar de alguém que assuma as responsabilidades próprias. Portanto, não só vai delatar, enfim, denunciar, indicar, dar pistas em relação aos dados dos outros, mas assume as responsabilidades próprias. Primeira questão. Segundo lugar, rejeita a conduta pretérita, isto é, alguém que diga: não, eu errei e eu quero mudar, eu quero reintegrar-me na sociedade, e como tal, uma das demonstrações de rejeição é indicar claramente o sítio onde estive, o contexto onde as coisas se passavam. E, portanto, eu quero a oportunidade, me ofereço uma oportunidade para que eu próprio possa ter a minha reintegração. Tudo mais que não seja isto, a meu ver, é ilegítimo. Estar a negociar com a pragmática, pura e simplesmente fechando os olhos, se ele de facto reviu a sua vida, está reintegrado, quer reintegrar-se, ou é apenas útil, a meu ver, é de facto de um cinismo que é absolutamente atroz e ilegítimo, e que só indignifica quem entra, digamos, neste género de negociatas, desculpem o propriismo do termo. Bom, em segundo lugar, e aqui é um tema nuclear, é saber se efetivamente este sistema, que é um sistema de base contratual, no fundo, a colaboração premiada, é um sistema de contrato, é um sistema de contrato que dê garantias, dê direitos, ou efetivamente cria apenas expectativas. Porque nós, no sistema atual, que há pouco eu referia, o tal direito premial, em que a pessoa que faça isto, aquilo e aquilo outro, colabora com a prova, ajuda ao desmantelamento, enfim, do crime, etc, etc, ele não tem direito a nada. A lei diz que gozará de uma atenuação especial, mas a atenuação especial não é automática, fica dependente de uma avaliação casuística que no julgamento terá que ser feita. Ora bem, na colaboração premiada, um dos vetores que está aqui em agenda, normalmente é: não, há um contrato em que eu digo: bem, então vamos fazer o seguinte, tu vais-me dar isto, aquilo e aquilo outro, e em contrapartida eu vou-te dar sinalagmaticamente, como dizem os juristas, eu para a troca vou-te dar, olha, reduz-te a pena suspende-te a pena, e portanto há ali um negócio de resultado. Portanto, negociam-se meios para se obterem resultados. Bom, e esta é uma questão fundamental, porque aqui é o coração do sistema, mas quem é que no fundo está a negociar? Quando é que está a negociar? E sobretudo depois, quem é que vai garantir esses resultados? Ou seja,
Nós estamos a falar de um sistema que é negociado na fase do inquérito, na fase da investigação, em que intervém no negócio o Ministério Público, já voltaremos ao tema de ser ou não a polícia habilitada a uma tal matéria, mas no fundo o final é o juiz de julgamento que vai ter aquele caso e que vai ficar ele vinculado, ele que não interveio na negociação, vai ficar vinculado a algo que se lhe apresenta neste sentido, perde a sua liberdade, a sua independência, a sua isenção em relação ao caso. Este é, a meu ver, um dos tópicos essenciais aqui assim. Portanto, é mais do que o prometido e esperado, mas é, no fundo, aquela ideia do direito subjetivo, um direito subjetivo mesmo a um determinado resultado. Bom, depois há um problema, enfim, que é uma cascata deles, mas um problema relevante aqui é, que é o problema da manutenção ou do perdurar do acordado. Ou, no fundo, muitas vezes o que se passa é que aquele que entra no jogo de delação pura e simplesmente diz algo, mas depois, à medida que o tempo evolui, ou até por pressão daqueles com quem esteve associado, ou se há algumas vezes alguns estados de alma que acaba por refletir naquilo que esteve, ou porque se calhar as promessas que lhe fizeram, ele começa a duvidar, começa no fundo a vir atrás. E, portanto, o problema aqui é de ver em que medida é que esta solidez do contratado não tem que conhecer meios de valer enquanto vale, mas ter a liberdade assim como há a liberdade de entrar, terá de haver uma liberdade de sair. Bom, outro tema tem a ver com, mas quais são no processo penal, enfim, agora os juristas, e um pouco mais para os juristas, mas eu vou tentar simplificar isto, que têm que ter intervenção. Bom, e de imediato, naturalmente, o Ministério Público. É ele que comanda o inquérito criminal, é ele que, no fundo, é quem coordena, efetiva e pode, embora possa delegar a investigação, a averiguação pré-acusatória. Eu entendo que, enfim, consagrar-se o que quer que seja, deve ser vedado aos órgãos de polícia criminal a possibilidade de entrarem neste jogo. Ou seja, tudo isto terá que ser, enfim, um dia a ser legislado, como quer que seja legislado, mas em qualquer caso barrado à polícia a possibilidade de fazer este jogo. Disse, mas porquê um atavismo primário anti-polícia? Não, é porque isto é de facto uma matéria de tal modo sensível, de tal modo em causa direitos, liberdades e garantias do próprio colaborador e também daqueles que ele vai delatar ou denunciar, que só faz sentido que haja um rigoroso controle entregue de facto a magistrados e não, de algum modo, entregue a quem quer que seja. Bom, por outro lado, em relação, digamos, à intervenção judicial, ela terá que haver figurar-se, perdão, a dois níveis. Por um lado, bom, no caso de haver um acordo firmado em sede de inquérito, cabe ao juiz validar os pressupostos legais, se é admissível, se não é admissível, uma determinada colaboração. Como estou a dizer, estou a falar não de um direito existente, mas de um direito que possa vir, digamos, a legislar-se e das necessárias garantias que tenham que ser dadas para que não se ultrapassem linhas vermelhas do que quer que possa ter intervenção. Por outro lado, o juiz que venha a ser chamado a intervir numa legislação nesta matéria, não pode ser ele a validar a substância do acordo probatório, ou seja, não lhe cabe a ele avaliar se afinal aquilo que o delator está a trazer, ou o colaborador está a trazer, é de facto algo que é verdadeiro, é verossímil, está indiciado, não está indiciado, apenas verificar se há pressupostos de legalidade em relação àquilo, porque a avaliação da prova não lhe cabe sequer a ele, cabe sim, depois, como eu digo mais tarde, em julgamento a um determinado juiz. Bom, depois é o problema gravíssimo e seríssimo da intervenção de um defensor. Terá em qualquer caso que aquele que se apresta a colaborar estar assistido por um defensor que, enfim, seja um pouco também, não só alguém que assegura os seus próprios interesses, enquanto, enfim, colaborador, mas também o equilíbrio, enfim, global do sistema, para que não seja ali a pôr a chancela de um contrato para uma vilania, enfim, absolutamente indigna. Depois há regras processuais bastante relevantes, enfim, eu tinha para aqui, isto aqui já cada vez mais vai se tornando uma questão jurídica, quer efetivamente a própria conformação substantiva da matéria, isto é, já lá iremos, quer depois o mecanismo processual. Portanto, em primeiro lugar, enfim, qual é o prazo para que esta colaboração seja firmada? Enfim, se pode manter-se a um limite a partir do qual ela já deixa de ser possível, primeira questão.
Segundo lugar, a questão da forma de comunicação, da intenção de colaborar aos demais, outro problema relevante, é saber se houver alguém que tem vontade de colaborar, se isto não deve ser imediatamente sinalizado a todos os demais, para que tenham presente que, atenção, nós somos todos arguidos neste processo, somos todos investigados neste processo, atenção, mas há este senhor que a partir daqui os interesses separaram-se, porque ele está do lado, neste momento, da acusação, está a negociar a sua própria colaboração, porque então, porque o contrário seria perpetuar um engano, as pessoas entre co-arguidos podia haver a tendência natural de considerarem que estavam todos no mesmo barco, mas afinal um já não estava dentro do mesmo barco, não é? Da garantia necessária do contraditório e dos seus termos, e por outro lado, digamos, a necessidade de haver a garantia da prova minimamente indiciada e razoável e congruente de que aquilo que está a ser trazido em colaboração não é, enfim, obviamente, algo inventado para benefício próprio do colaborador. Claro que há que calcular a espontaneidade da colaboração, portanto, que ele, seja ele a ter dado o passo e não tenha sido conduzido a dá-lo, enfim, disse-á que é bastante difícil assegurar, mas há que garantir, pelo menos, que seja um esforço sério e claro nesse sentido, e depois já disse também a verificação da congruência, da verossimilhança daquilo que está a ser trazido para o processo. Bom, para além disto, digamos, é claro que tem que se garantir, já disse, a espontaneidade, também a liberdade, isto é, que ele está livre de qualquer momento de dizer algo que eu quero retratar-me e, portanto, a hipótese de retratação ser garantida, para que a pessoa não diga, para lá, mas eu disse isto, mas agora verifico que aquilo que te trouxe, enfim, face ao qual me prometeram uma determinada vantagem, afinal não é assim e eu quero retratar-me e que essa retratação, sobretudo, não seja passível de punição. E porque não de algum modo a pessoa verificou que faltou à verdade, mas não sairia do território da mentira com medo de represálias e de retratação. Depois, é a questão que se coloca aqui, se tem que haver necessariamente, porque repare, há um sistema, no nosso Código Processual hoje admite que haja uma confissão integral e sem reservas das pessoas que são julgadas. Você pode chegar aos argumentos e dizer assim, olha, eu quero confessar integralmente e sem reservas. Pronto, e se o crime tiver um certo limite de pena, não só a prova se encurta, a prova da acusação pode ser dispensada, mas depois a pena reflete esse passo. Mas uma coisa importante é que tem que haver congruência entre aquilo que a pessoa quer confessar e a versão dos demais acusados, dos outros arguidos. Aqui o problema é que, ao contrário, penso que, digamos, muitas vezes, evidentemente, aquilo que é a prova trazida pelo colaborador está em direta oposição em relação à posição processual que os outros estão a sustentar. Estão a sustentar realidades que não são necessariamente estas. Bom, depois, em termos ainda de garantias, enfim, estou, como calculam, a abreviar um pouco isto. Eu já falei do contraditório dos demais, porque, enfim, se tenho posição, só se tomar posição, diz assim, apresentou-se aqui uma certa situação de colaboração, portanto, que vai afetar todos os demais, mas também, digamos, que a decisão judicial, no caso de entender que tem que haver um juiz, terá necessariamente que haver um juiz, que não o juiz que vai julgar, a decisão que acolhe e recebe a validade desta colaboração seja fundamentada. E fundamentada especificamente e possa ser admitido recurso desta decisão. Porque, enfim, de algum modo, e recurso com subida até imediata, porque nós no sistema, os juristas sabem, temos o chamado sistema de elevador, isto é, há atos processuais ao longo do processo que se pode recorrer, mas no fundo sobem só no fim do processo. Ora bem, não faz sentido nenhum haver uma colaboração absolutamente ilegal, despida de qualquer validade e no final pode recorrer, mas então faz julgamento, faz tudo, faz as condenações e depois quando há realmente o recurso é conhecido, anula-se tudo, volta tudo para trás, enfim, é uma coisa que não tem nenhuma espécie de sentido. Finalmente, ou diria antes, finalmente, já o oitavo, se calhar devia ser o princípio, isto tem que ser aceito, sim, uma delação como algo de natureza excepcional. Em primeiro lugar, em relação a certo tipo de crimes, apenas em relação a certo tipo de crimes, muito graves e muito sérios, aqueles crimes que se consideram normalmente em que é difícil a prova ser alcançada por outro modo, e já lá irei, não pode ser uma forma, pura e simplesmente, preguiçosa de dispensar uma investigação. Nós hoje temos, como é sabido, um sistema pelo qual a investigação é dispensada, que são as escutas telefónicas. As escutas telefónicas foram pensadas no Código de Processo Penal. Eu costumo dizer sempre isto, é algo provocador, mas no antigo regime, no tempo da ditadura, antes do 25 de Abril,
e já havia telefones, não é? Não havia escutas telefónicas do processo penal comum, não havia. As escutas telefónicas do processo penal comum é algo, enfim, que surge efetivamente no pós-25 de Abril. E, de verdade, estas escutas telefónicas acabaram por generalizar-se, abrangendo pessoas sob suspeita, depois para o arrastamento, as pessoas com quem as pessoas sob suspeita falam, e, portanto, é uma devassa que os princípios dizem que é excepcional, é apenas para garantir, digamos, em casos muito restritos, a prova que, de outro modo, não se consegue alcançar, mas, como calculo, é muito mais fácil estar sentado uma secretária a escutar a vida alheia do que ir para o terreno a dar atrás de situações, investiga aqui de noite, enfim, por aqui fora. Portanto, fomenta uma investigação preguiçosa. A delação premiada, a colaboração premiada pode levar exatamente ao mesmo resultado. Se eu tenho hipótese de ter alguém que, por medo, por ganância, por falta de escrúpulos, está disposto a dizer o que sabe e o que não sabe, para, no fundo, beneficiar ele próprio, bom, então para quê preocupar-me mais? Então, se calhar, é melhor cultivar uma relação, enfim, de boa amabilidade com qualquer dos arguidos do mais frágil, e a partir daqui, pronto, está tudo resolvido e o sucesso aparente está à vista. Meus caros, portanto, isto obviamente é um discurso que naturalmente trata o tema, eu não direi pela rama, porque eu penso que muitas das questões que eu equacionei são questões de substância. Eu hoje começo a assistir cada vez mais no pensamento jurídico e no método jurídico-penal, como há pouco eu dizia, e gostaria de terminar sublinhando este aspecto, há a ideia de que, bom, tudo isto neste momento é inevitável, e mais do que inevitável, é desejável, porque, enfim, para grandes males, grandes remédios. E nós estamos a assistir cada vez mais a um endurecimento das nossas instituições. E depois, enfim, agora estou a ser o cordeiro, para não ficar a ideia de que eu fujo à provocação, à segunda provocação que o senhor lançou aqui do início, em relação àquilo que está a passar com a nossa profissão de advogados. De facto, é lamentável, devo dizer, é lamentável. Enfim, os ataques à advocacia não são de hoje. O que é lamentável é que eles surjam neste momento por duas razões, por razões, enfim, em dois contextos. O primeiro é serem ataques que são associados à advocacia, estando nós a viver num Estado que se proclama democrático. Isto é a primeira questão. Enfim, do tempo da ditadura, eles surgiram e tiveram que ser enfrentados com muita dureza, e eu lembro que o Congresso dos Advogados era o estagiário ainda de 1972, depois, de facto, dali resultou a legislação que liberalizou o sistema penal e processual penal, e teve que se enfrentar momentos muito duros de ataque à advocacia. Houve outro momento também em que a advocacia, conforme nós a conhecemos, esteve em causa, que foram os anos 75, 76, em que era bastonário, se não estou em erro, o falecido doutor Mário Raposo, em que se colocou em agenda o problema do caráter vetusto, caduco, absolutamente, enfim, já moribundo da ordem dos advogados, e portanto o que havia era a ideia do sindicalismo. Certos setores, enfim, radicais de esquerda proclamavam que o que devia haver era sindicatos de advogados, como se nós fôssemos empregados por conta de outra, encarecer uma proteção e não uma profissão por definição liberal. Mas aqui abro, de facto, um tema, né? Já lá vou. Agora, o que eu sinto também, para além enfim, de ser lamentável que a democracia nós estejamos a enfrentar esta situação, é porque nós estamos a enfrentar uma situação que tem por trás um realinhamento do mercado da advocacia. E isto é que é gravemente o problema. É um realinhamento do mercado da advocacia em que, em relação às grandes sociedades de advogados, está colocado em agenda o problema de elas estarem a sentir digamos, a concorrência dos setores como as consultoras que estão a fazer exatamente o mesmo trabalho e, de algum modo, não só estão a concorrer com elas, mas estão até a absolvê-las. Há uma tendência cada vez mais generalizada, a nível europeu, de que as grandes sociedades de advogados ou mantêm o contencioso como uma das suas valências, para que possam dizer aqui faz-se advocacia, ou então, não mantendo o contencioso, aquilo que estão a fazer a nível das fusões, de aquisições, enfim, da constituição de sociedades, é exatamente aquilo que ao lado qualquer consultora ou entidade semelhante está a fazer. Depois há a nível, agora sim, do resto, que é afinal a grande parte da advocacia que nós temos,
que é o advogado em prática individual, o advogado em pequena sociedade, o advogado em estruturas de partilha de custos, enfim, mas cada um tem os seus clientes e tem os seus rendimentos próprios, e que esses aí estão à mercê de uma situação que está claramente orientada, no fundo, à sua destruição. Destruição, por todos os meios, pode levar à sua rarefação. Como há advogados a mais, portanto, nada como criar todas estas circunstâncias, digamos, e contingências que fará com que as pessoas, pura e simplesmente, às vezes acabam por desistir da profissão. E, portanto, é um realinhamento do mercado. Nós, aliás, assistimos a isto na banca. Conforme os que dominam o setor percebem, o número de bancos que existiam aqui há umas décadas atrás e o número de bancos que temos hoje reduziu exponencialmente. E o mercado vai ser no sentido da concentração bancária. E o mercado da advocacia vai ser exatamente no mesmo sentido. E a palavra mercado que eu utilizo não é inocente, é porque efetivamente é assim que as coisas vão ser tratadas. Não é por acaso que esta problemática, enfim, surge numa lógica que é uma lógica que vem da autoridade da concorrência, sob a capa da proteção do consumidor. E, portanto, é uma lógica meramente mercantil, é uma lógica meramente de concentração capitalista, com todas as valências inerentes a tudo isto. Só para concluir, eu diria, mas nós temos um problema sério. É que a ordem dos advogados que nós temos é, de facto, um chapéu no qual estão albergadas, para o termo albergadas, estão incorporadas vários tipos de advocacia. Desde a clássica advocacia liberal, que nós dizemos, profissão liberal, mas muitos setores nada têm de profissão liberal. Aqueles que trabalham em sociedades de advogados, de algum perfil já muito significativo, não têm a natureza liberal, estão ali para ter horários, estão ali para cumprir, digamos, o que é determinado por estruturas de controle dos escritórios, e, portanto, a sua autonomia técnica muitas vezes é muito reduzida. E depois há aqueles que estão a viver do apoio judiciário, que é, de facto, um número muito significativo. E que praticamente, digamos, estão ali à espera que lhes seja indicado, não importa o quê, para fazer exatamente aquilo em que a sua liberdade poder dizer, mas eu não quero, ou, enfim, é muito reduzida. E, portanto, já sob o espectro, cada vez mais, de poder vir a haver a ideia à espanhola do defensor público a comer esse lado. Portanto, nós temos hoje em dia segmentos diferenciados de advocacia, interesses diferenciados de advocacia, que não são necessariamente concorrentes. E uma lógica, digamos, de cilindro compressor que está a desenhar-se neste sentido. Portanto, termino dizendo, claro que juntei duas coisas, enfim, o doutor Silva Cordeiro sugeriu, digamos que eu também referi-se a este último aspecto, mas eu digo, no fundo, a unir estas duas situações, como afinal outras, está uma questão, e eu vou terminar mesmo aqui, de mentalidade. Nós hoje, feliz ou infelizmente, e não vai nisto, se calhar é um juízo típico de quem já tem 74 anos de idade, nós hoje estamos a assistir cada vez mais a uma hipertrofia, um desenvolvimento, enfim, desproporcionado de uma certa ideia de pragmatismo. Estamos a assistir a um certo triunfo da estatística, da quantidade como aferição do resultado. É a quantidade no sentido de, enfim, quanto mais ganhas, mais vales, é a quantidade no sentido de produtividade do trabalho, quer dizer, o sistema de justiça, tudo que aí é a duração dos processos, a rapidez dos processos, quando muitas vezes a justiça não é o processo ser rápido, é a decisão ser justa, que é diferente, não é? E às vezes as decisões serem justas exigem tempo de maturação. Bem, e depois é o caráter espetacular enfim, que a justiça está a assumir, que descaracteriza tudo, enfim, com a comunicação social a servir-se deste circo barato para ir alimentando as suas audiências, enfim, é todo um outro mundo. A delação premiada, ou colaboração premiada, conforme direi, eu confesso que em mim há qualquer coisa, enfim, de rejeição. Eu ainda sou um conservador neste aspecto, no sentido de o Estado é o Estado, não é? O Estado tem que ser, digamos, tem que ter a sua própria dignidade, o Estado tem que reforçar meios no sentido de punir quem tem que ser punido, absolver quem não tem, quem tem que ser absolvido. Tudo o que significa o Estado sentar-se à mesa nestas lógicas, há qualquer coisa em mim que se revela. A ter que assistir ainda em vida a tudo isto, o que acabei de dizer, no sentido de que ao menos tomem cautelas, se legislem garantias, mas enfim, mas é apenas a minha ideia. Agora, como calculam, digamos, nós hoje, este sistema, termino agora mesmo dizendo isto, esteve em agenda, foi por um triz que não foi avante, mas enfim, se por acaso surgisse alguma ideia, qualquer que ela fosse, estando nós a viver, como estamos a viver com a maioria absoluta, era só haver um sinal político de que era para aprovar, e era aprovado, ponto.
E a garantia que temos do Tribunal Constitucional é cada vez mais uma ilusão. O Tribunal Constitucional viabiliza coisas absolutamente inomináveis, enfim, considerando que a Constituição serve para tudo e nós não a alteramos assim tanto, não é? Apesar das mudanças que tivemos. Pois, muito obrigado pela vossa paciência. Eu, se calhar, fui muito para além da meia hora, mas enfim, apesar de tudo, estes temas também não são assim fáceis de concentrar. Fico ao vosso dispor, aquilo que eu souber responder, enfim, responderei. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor doutor. É sempre um gosto ouvi-lo e, de facto, depois desta exposição, quem já tinha preocupações engrossou o nível de preocupação, não só relativamente ao tema da delação, como também relativamente a estas alterações ao estatuto. Efetivamente, quando a colocamos em primeiro lugar a quantidade em detrimento da qualidade, estamos a subverter o sistema, e nessa perspectiva estamos a apontar para um rumo que é o rumo errado na minha perspectiva. Deixe-me só agradecer-lhe a exposição, a forma clara como nos apresenta os temas. Deixe-me também agradecer aqui a presença de mais alguns colegas. Agradeço muito sinceramente a presença da Sarita Semedo da Guiné-Bissau, Bela-Bissau. Agradeço também a Nilza Correia e a Elisa Gil, que estão connosco a partir de Angola. E também a Ara Neri, que nos iniciou também, que começou agora a acompanhar-nos há pouco e que é do Brasil e que está em Portugal, mas que vem do Brasil, assim como o doutor Manuel Lobato, a quem já fiz referência há pouco. Muito obrigada a todos e é bom saber que temos aqui um bocadinho de várias formas de falar o português. Dito isto, vou passar a palavra àquele que melhor conduz os debates, Dr. Silva Cordeiro, faça favor. Eu agradeço as palavras simpáticas, as suas e as antecedentes preferidas pelo Dr. José António Barreiros, e iremos então começar já o debate. Ora bem, a doutora Jovita de Andrade no Zoom colocou algumas questões. Eu desde logo questiono se a própria não quererá colocá-las de viva voz, o que, sob o ponto de vista de uma dinâmica de debate, é sempre mais interessante. Mas se o não quiser, peço-lhe que me o indique, porque eu lerei aquilo que escreveu. Boa tarde a todos. Portanto, posso fazê-lo de viva voz, não há problema. Escrevi porque ia surgindo essas questões e, portanto, ia escrevendo ao mesmo tempo. Portanto, primeiro quero dar os parabéns ao Dr. António Barreiros, José António Barreiros, pela excelente e esclarecedora palestra. Eu sou leiga no assunto, portanto, não sou jurista nem nada, nem relacionado com qualquer uma dessas profissões. No entanto, tinha uma ideia do que era, portanto, a delação premiada. Agora, com o esclarecimento do Dr. Barreiros, tenho a impressão que a minha opinião mudou, porque eu tinha uma ideia realmente que seria uma coisa benéfica, digamos assim, e pelos vistos não é assim tão benéfica quanto isso. Portanto, então, como eu estava a dizer, portanto, os parabéns ao Dr. Barreiros, dar os parabéns à doutora Carla e Silva e ao Rotary Clube de Albufeira por nos trazer, portanto, este ciclo de conferências, e passo então às 3 questões que eu tinha colocado aqui no bate-papo. Portanto, em que tipos de crimes a delação premiada é mais utilizada, doutor? Como eu procurei sempre sublinhar, nós estamos a falar de um sistema que não está ainda legislado nesse sentido, portanto não se pode colocar a questão de mais utilizada. Pois. O que nós temos, mas atenção, o que nós temos hoje, de algum modo, e é um dos temas que eu também, se calhar, não enfatizei, é um sistema
em que, não estando legalizado, na verdade, estamos no pior dos mundos possíveis, que é, na prática, vão-se fazendo, digamos, acordos informais, não é? É claro, sempre sujeitos algumas vezes depois não serem confirmados em sede final de julgamento, e isto sem nenhuma garantia, sem nenhuma regulamentação, etc. Bom, agora, o que eu posso transformar a pergunta é numa outra, se me permite, que é esta. Com certeza. Os crimes candidatos a este instituto, a este mecanismo, em regra, há um conceito que os une a todos, que há pouco já fiz menção, que é os crimes cuja prova se torna muito difícil. Bem, logo à cabeça temos, por exemplo, a corrupção. A corrupção. Diz-se sempre, bem, a corrupção é muito difícil, para os pactos de silêncio entre os corruptores e, portanto, não se está à espera que eles, por sua própria alta recriação, venham a confessar, etc, etc, etc. Bom, por outro lado, há uma segunda categoria de crimes que são aqueles crimes que se entendem que atentam contra os valores fundamentais enfim, da convivialidade, da sociabilidade, como, por exemplo, o terrorismo, como, por exemplo, o tráfico de estupefacientes. Bom, claro que este segundo conceito é muito perigoso, porque eu, por exemplo, sendo o primeiro a aceitar que o terrorismo atenta contra os fundamentos da nossa própria, enfim, existência enquanto comunidade, percebo claramente, e a partir enfim, do ataque às Torres Gêmeas percebemos isso de modo muito significativo, admitindo que também que o tráfico de estupefacientes realmente está a minar gerações inteiras, condenando-as, enfim, a estados vegetativos, à destruição e à morte, seguramente sim. Agora, também muitas vezes me pergunto se não há alguma relatividade nisto e, sobretudo, uma outra coisa que já vou referir. Digo relatividade, por exemplo, tem presente quanto pena de prisão não foi decretada, quanta prisão preventiva não foi decretada, quantos meios humanos e técnicos não foram mobilizados no combate ao tráfico de estupefacientes, estando nós a falar da cannabis, que hoje se vende calmamente em lojas de porta aberta, legalizadas, licenciadas, e eu pergunto, mas o que é que mudou? Dá vontade de perguntar, se calhar o que mudou foi o mercado, não é? O mercado de repente entendeu que havia ali uma fonte de receita e, portanto, ontem era crime, hoje deixou de ser. Aqueles que foram para a cadeia por causa disto, olha, paciência, desculpa lá, nós mudámos de ideias. Ou seja, muitas vezes aqueles valores que nos parecem absolutos são afinal relativos. Esta é a primeira questão. A segunda questão tem um sinal diverso. É porque muitas vezes à pala, passo o termo, é um termo muito uso da juventude, à pala de combate a estas coisas que todos nós estamos de então sim, realmente o terrorismo, com certeza que sim, assim o tráfico de estupefacientes, com certeza que sim, pensando em heroínas, coisas assim graves, nós vamos depois corrompendo e contaminando o resto das instituições. E muitas vezes começa sempre das coisas excepcionais para depois passar para as coisas comuns. O apodrecimento, digamos, das instituições é precisamente sempre nessa regra. Todos estamos de acordo em relação às coisas graves. E aceita o princípio de que então há que introduzir certos elementos, depois, lentamente, eles vão corroendo todo o sistema. Pronto, esta é a primeira questão. Portanto, eu diria, normalmente esta matéria, que crimes, é os chamados crimes de catálogo. Há um desenho, enfim, que normalmente é paradigmático, estão lá e sempre esses, enfim, seriam sempre esses. Agora, a partir daqui, há sempre um jogo muito claro de acrescentar este, aquilo, aquele outro. Logo se diria, pronto, a pornografia de menores, a violação de menores, o homossexual de menores, etc. Pronto, vamos tendo, não é? Vamos tendo esta matéria. Mas depois, logo a seguir, podemos dizer, o fogo posto, estamos a pensar nestes incêndios, depois logo a seguir iremos dizer, não importa quê, ou seja, a verdade é que quando começamos a pensar o que é que verdadeiramente é grave, podemos muitas vezes estar até sobretudo sob o efeito da pressão mediática, daquilo que nos impressionou muito gravemente no espaço mediático e que nós achamos, não, isso realmente precisa de grandes meios, não é? Pronto, e é um pouco assim, então, ou seja, não há uma resposta que me possa dar em termos absolutos, em relação à primeira questão. Obrigada, doutor, e vou deixar outras pessoas também colocarem as questões. Obrigada. Obrigado, Dr. Jovita de Andrade, e obrigado, claro, ao Dr. José António Barreiros. Eu pergunto se, entre todos os que estão a assistir, se alguém quer formar mais alguma questão. Eu gostaria, doutor. Com certeza, Dr. Manuel Lobato. Tem a palavra. Bom, vamos lá. Na verdade, a colaboração premiada, ela faz parte do direito negocial. O direito negocial ele já está introduzido no ordenamento jurídico português. A título exemplificativo, temos a questão da suspensão provisória do processo, bem como alguns institutos que estão devidamente previstos em legislação esparsa.
Atualmente, o STJ consolidou o entendimento de que as declarações incriminatórias de coarguido, desde que corroboradas com outros meios de prova, podem ter devidamente valoração e validade no processo penal. Considerando que alguns crimes eles são de difícil investigação, a colaboração premiada não seria um benefício legal para a sociedade? A minha questão seria nesse sentido. Muito obrigado pela sua pergunta. Bom, eu, claro que eu formulo em termos técnicos jurídicos, eu procurei, digamos, ser superficial, por enfim, uma vez que o auditório é um auditório mais vasto e, portanto, não quis entrar pelos mecanismos em que o princípio da oportunidade acusatória, como se chama, está presente no processo penal. Claro que nós temos, naturalmente, e quando o Código foi delineado, passámos de um sistema que era configurava um sistema da legalidade processual pura, legalidade de atos, legalidade de procedimentos, segundo o qual só é permitido aquilo que está claramente, digamos, delineado da lei, para um sistema de alguma flexibilização, em que as pessoas podem chegar a certos entendimentos através de uma lógica de consenso para resultados. E um deles foi precisamente esta questão da suspensão provisória do processo. Bem, é um bom exemplo, é um bom exemplo. Agora vamos ver. Onde é que esse problema da suspensão provisória passou a ter, efetivamente, assento? Nos crimes fiscais. Nomeadamente nos crimes fiscais. Também nas coisas pequenas, naturalmente. Mas vamos agora centrar nos crimes fiscais, que a meu ver é um bom exemplo. Ora bom, a ter ouvido, como eu vi muitas vezes, a procuradora, hoje jubilada, Maria José Morgado, uma ativista do Ministério Público, enfim, falar, ela referia-se e chegou a dizê-lo, tal e qual como eu passo agora a citar, que os crimes fiscais têm uma gravidade equivalente ao tráfico de estupefacientes. E a pessoa ouve isto e fica espantado, mas a lógica dela tem esta congruência interna. Ela diz, não, o crime fiscal tem uma gravidade equivalente ao tráfico de estupefacientes porque atenta contra um fundamento básico do Estado, que são os réditos fiscais. Pronto. Como a sociedade vive, no fundo, do Estado, e o Estado vive alimentado por tributos de natureza fiscal, portanto, quem pratica crimes fiscais está a atentar contra os pilares do Estado. Bom, a partir daqui, nós vemos então o seguinte: se é assim, com esta gravidade, então não devia haver sequer qualquer espécie de negociação possível. O que deveria haver era uma severíssima punição criminal. Ou então estamos ali numa retórica pura. O que é que nós assistimos? Nós assistimos que os crimes fiscais acabam muitas vezes depois de ser reconvertida a qualificação em termos de chegar àquele limite de pena que permite, no fundo, pagou o tributo devido e, portanto, tem como benefício ficar sob a suspensão provisória, isto é, não é sequer julgado, não é sequer condenado à prisão e, portanto, tem ali de uma situação resolvida. Bem, eu pergunto e digo, claro que este sistema é um sistema que, como acabo de dizer, entrou em contradição com a tal ideia inicial de que, afinal, isto era de uma gravidade incomensurável, por visto não será tanto, não será sequer porque estamos a negociar. E, em segundo lugar, também porque acaba por ser uma justiça de ricos. Isto é, quem tiver dinheiro para pagar o tributo fiscal em dívida, liberta-se por esta forma. Quem não tiver, vai para a cadeia. O pobre vai para a cadeia. E é um sistema injusto na sua própria natureza. Bom, mas eu, como o doutor Manuel Lobato disse, realmente, cada vez mais, nós estamos a assistir, aos poucos, aquilo que é, digamos, a valoração, o exemplo que deu a Jurisprudência do Tribunal de Justiça, que diz que a valoração da declaração de um arguido, digamos assim, pode valer em relação aos mais arguidos, que há ali uma congruência interna na mesma, naturalmente que sim, mas não é disso que estamos a falar, porque isso aí é o arguido chegou-se à frente, prestou as suas declarações, incriminando-se ou não se incriminando, mas enquanto que aquilo que estamos a falar no quadro da colaboração é haver um acordo em que ele tem a priori a garantia de que ao agir assim vai ter ele próprio este resultado. E essa é que é a diferença específica entre uma coisa e outra, essa garantia de resultado que caracteriza o sistema e um passo à frente no sistema. Porque repare, o exemplo que está a dar da jurisprudência do Supremo é, bom, ele agiu assim, ele falou, ele denunciou, ele forneceu prova contra outros, mas não tem a certeza de que no final o Tribunal vai valorar isso em seu benefício. O que o Supremo diz é, não, isso é prova válida. Não diz, mas isso é prova válida que lhe vai dar este resultado a ele, benéfico ou não. Claro, ele tem expectativa, o sistema está alinhado no sentido de ele ter uma expectativa. Uma coisa é uma expectativa, outra coisa, como eu acentuei, é o direito a um determinado resultado.
Por outro lado, já agora só para dizer, e para fechar em relação ao Manuel Lobato, fico sempre ao dispor para qualquer esclarecimento complementar, mas é assim, eu ouvi colegas brasileiros que diziam isto, eh, a delação premiada é algo que é uma forma de defesa e é um serviço que o advogado presta ao seu constituinte. Na medida em que diz ao seu constituinte, olha, se há esta hipótese de haver aqui uma determinada negociação que leve a este resultado, eu, como seu advogado, quero beneficiá-lo e, portanto, vou-lhe prestar este serviço, eu vou negociar com as autoridades. Bom, e é assim que a justiça norte-americana funciona. Agora, eu convido-os a ver, os que não viram ainda, um filme chamado Injustiça para Todos, que é um filme, de facto, extraordinário, em que o sistema americano é confrontado precisamente com isto, que é o advogado que negocia a situação de um determinado, com o procurador, a situação de um determinado arguido, digamos, acabando por prejudicar, efetivamente, outros. E negocia a situação daquele mais lhe convém, não é? Portanto, isto é aquele princípio que alguém dizia, negocia, digamos, o cliente presente em nome de um cliente futuro, né? Portanto, o sistema tem muitas disfunções, portanto, é isso que eu gostaria de dizer. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Manuel Lobato, e mais uma vez, muito obrigado, Dr. José António Barreiros. Pergunto, entretanto, quem queira mais intervir com questões para o Dr. José António Barreiros, subordinadas, obviamente, a este tema ou outros temas conexos, como foi o caso do doutor, da questão colocada pelo Dr. Manuel Lobato. Se ninguém coloca uma questão, enfim, vou novamente abusar da paciência do Dr. José António Barreiros e colocar-lhe a questão da previsão de dispensa ou atenuação de pena para crimes como a corrupção ativa e passiva, em que em certas circunstâncias estão previstas no regime da responsabilidade penal por comportamentos antidesportivos. Ou seja, e que se estendem até à própria associação criminosa. Ou seja, é possível negociar, verdadeiramente negociar, uma dispensa ou uma atenuação especialíssima da pena em crimes a que socialmente é atribuída uma gravidade muito elevada e pego de facto na legislação penal avulsa, como é o caso desta lei, que é 50/2007, que estabelece a responsabilidade penal por comportamentos antidesportivos. Pois, Dom Silva Cordeiro, eu de facto, bem, eu confesso a minha ignorância, eu não conheço essa legislação em pormenor, de facto, em matéria de desporto, além de ser, não sei sequer praticante, não é? Eu nem sequer sou daqueles praticantes de bancada, não é? No que diz respeito ao futebol, portanto, ou seja, estou em desvantagem. O senhor agora conseguiu pôr-me em xeque, não é? Mas eu vou dizer, não, de facto, quer dizer, eu acho que a sua pergunta já de algum modo contém a resposta. Isto é, de facto, se nós estamos a falar de situações com essa gravidade, naturalmente que é a pragmática pura a funcionar aí, quer dizer, por chegarmos a resultados da dispensa da pena. E se estamos no pressuposto de haver uma negociação, aí estamos no caminho que eu comecei por referir. É que se calhar. Enfim, há aquela salva graça que eles andam por aí, não é? Quer dizer, ou seja, se calhar já andam por aí mesmo, ou seja, lentamente já começamos a criar institutos que na prática estão a colocar na ordem do dia o tema, e portanto o tema deixou de ser um tema, um dia acordámos e o tema já está cá, ou seja, um dia acordámos e aquilo que é necessário é enfrentar-se a matéria e configurar-se bases gerais que deem garantia e sustentabilidade ao sistema. Eu voltando a um exemplo que há pouco aflorei muito logo leve, nós vimos o sistema, por exemplo, da clemência que vigora na autoridade da concorrência, não é? É um sistema, enfim, é um sistema terrível, não é? Para o cartel, isto é, o Dr. Silva Cordeiro e eu cartelizamos aí a fixação de preços numa determinada matéria em que somos concorrentes, mas queremos ali fazer um alinhamento. Muito bem. E eu, como sou verdadeiramente bandido, não é? Sou bandido, começo a achar que a coisa melhor que tenho a fazer é ir à autoridade da concorrência, chegar lá e dizer assim, olha, eu tenho aí um cartel que envolve o Dr. Silva Cordeiro e se calhar outros, não é? E eu quero auto-acusar-me, pronto. E o autoridade da concorrência registra o dia e a hora que eu estive lá.
Então, Silva Cordeiro teve um Espírito Santo, ele ia falar a seguir. Não, quer dizer, eu beneficiei-me, ele não beneficia. Quer dizer, é a lei da selva, é aquele que chega primeiro, que beneficia na íntegra e todos os outros estão, de facto, prejudicados. Ora bem, isto é claramente um sistema que depois pressupõe ali uma manutenção da autodenúncia, uma negociação naturalmente com a autoridade e depois a perspectiva de um determinado resultado em relação à coima final. Está aí, já está legislado. E depois, se olhar para o mecanismo global das contornações, e nós estamos hoje em dia a ter situações de uma gravidade superior, muitas vezes, à própria justiça penal. Aplicam-se em sede de contornações sanções pecuniárias que não se imaginam sequer aplicáveis no direito penal. Mas na verdade, se não olharmos para as garantias que esse processo dá, são muitíssimo reduzidas. Se nós olharmos quando nós colocamos a questão, nós encontramos, sobretudo a nível académico, sempre os defensores deste sistema. E, sobretudo, encontramos também a nível prático aquele argumento, que é o argumento de sempre, quer dizer, bom, mas é necessário também introduzir aqui alguma ordem nos mercados regulados, e, portanto, também não podemos estar aqui com agora determinadas, enfim, amabilidades, não é? E é muito isso, para ter essa justiça desportiva, se calhar justiça entre aspas, não é? Eu não conhecia, mas pressuponho que é disso mesmo que estamos a falar. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, enfim, por ter respondido a esta maldade, mas a maldade ia mesmo nesse sentido, que é da sua inclusão, que é esta lógica sistemática da degradação das garantias, o que me faz lembrar a última conferência que eu e a doutora Carla Silva e Cunha fizemos no IAD com o doutor Paulo Saragossa da Mata, e que ia exatamente neste sentido, o efeito do 11 de setembro sobre as garantias dos cidadãos. Mas isso foram outras conversas. Pergunto a quem continua neste debate se querem colocar mais alguma questão. Bom, e registro o silêncio, certamente como uma forma de manifestação de satisfação pelas palavras do Dr. José António Barreiros. E sendo assim, aquilo que me cabe fazer é agradecer, como sempre, a sua abundante, transbordante generosidade e sabedoria que partilhou connosco. Agradeço a todos os que estiveram connosco neste fim de tarde. Agradeço ao Rotary Club de Albufeira, na pessoa do Dr. Jorge Azevedo. Mais do que agradeço, enfim, as palavras e o modo de estar da doutora Carla Silva e Cunha, e a todos os restantes, e a todos os restantes, muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado, Muito obrigada, Bom, Dr. Silva Cordeiro, muito obrigada, Dr. José António Barreiros. Não se vai embora antes de eu lhe agradecer efetivamente a sua presença e a forma como sempre nos explica as matérias. Eu gostava também de agradecer a presença de outros colegas que foram entrando, a doutora Ruth Sobreira, a doutora Diná, a doutora Maria do Rosário, a doutora Fernanda, e o companheiro Hugo Ranito, que foram, à medida que este debate foi acontecendo, foram entrando, quer via Zoom, quer através da transmissão que tem sido feita em direto através da página da Associação de Direito Dr. António Cordeiro da Cunha. Muito obrigada, doutor, por ter vindo. Um agradecimento àqueles que colaboraram com esta organização. Falo, obviamente, dos associados da Associação de Direito Dr. António Cordeiro da Cunha e dos companheiros do Rotary Club de Albufeira. Informo ainda que todas as conferências organizadas, quer pela Associação, quer pelo Rotary, serão disponibilizadas através do canal YouTube e da página de Facebook da Associação. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Voltaremos a ver-nos em breve, já no início de julho, darei notícias sobre isso. Continuação de boa tarde, saúde. Obrigada. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigada, Boa companheiros, tarde. amigos. Obrigada. 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 Voltamos em julho, se Deus quiser.
Obrigada, Guiné, obrigada, Angola, meus amigos do coração. Beijinhos, calor para vocês. Clarinha, beijinho grande. Um beijo no teu coração, João, um beijinho grande para ti. Tchau, Carla, obrigado. Adeus, Depois, beijinho depois grande. conversamos, Depois tá? conversamos, com certeza. Elisa, um beijinho muito grande. Um beijinho para Portambuim. Professora, querida professora, muito Oh, obrigada. coisa Beijinho. boa. Eu estou doente hoje, infelizmente, mas foi um prazer. Muito obrigada. Elisa, as melhoras. Fale sempre comigo, está bem? Falaremos sim. Um beijinho muito grande. Obrigada. Gosto Beijo muito de grande. ti. As melhoras, um beijinho grande. Um Muito obrigada, beijinho. professora. Beijinho. Obrigada. Vamos ver-nos em breve, se Deus quiser. Veremos, certamente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.